Bom dia, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo e início, a segunda parte do semestre. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre terminologia cirúrgica. A gente tem como objetivo de aprendizagem na terminologia cirúrgica conceituar a terminologia cirúrgica, descrever a importância do uso da terminologia cirúrgica apropriada, citar os objetivos da utilização da terminologia cirúrgica adequada, conhecer o significado dos prefixos e sufixos para o procedimento cirúrgico e identificar procedimentos cirúrgicos com terminologia adequada. A gente teve parte disso tudo iniciado lá com Hipócrates, o médico grego, que é considerado o pai da medicina. Só que naquela época, quando eram realizadas intervenções cirúrgicas, elas nem eram vistas como intervenções cirúrgicas, porque ainda não se sabia nada sobre isso, certo? Então, com isso, a gente vai ver que 75% dos termos médicos são originados de palavras do idioma grego e do latim. Então, muitas vezes a gente vai ter uma terminologia relacionada a um órgão que não vai fazer sentido nenhum. Na sua cabeça, você não vai conseguir associar o nome dessa terminologia com o órgão, porque é muito distinto, é muito diferente. Mas essa diferença toda existe porque parte desses termos são originados do grego e do latim. Exemplo de internacionalização dos termos médicos, baço é designado pelo termo grego splen. Exemplo, esplenectomia, esplenomegalia. Ou seja, eu não consigo fazer associação do termo splen com baço. Por quê? Porque ele é designado do grego, certo? Aqui a gente vai ter os idiomas, a tradução de baço em cada um desses idiomas e a tradução de esplenectomia, que seria a retirada do baço em cada um desses idiomas. A tradução do órgão, ela fica muito diversificada quando vai mudando de idioma, certo? Só que a tradução de esplenectomia, que seria a retirada do baço, ela se aproxima muito em todos os idiomas. Ou seja, apesar da gente ter essa diversificação da palavra baço em cada um dos idiomas, quando a gente retrata o tipo de procedimento que é realizado, a retirada do baço, a gente tem uma aproximação muito grande em todos os idiomas, certo? Então, pessoal, terminologia é o uso de termos ou especificação da palavra simples e composta utilizados na designação de contextos específicos. E terminologia cirúrgica seria o conjunto de termos que expressam o segmento corpóreo afetado e a intervenção realizada no tratamento de tal afecção. Ou seja, a terminologia cirúrgica relaciona o órgão, onde a gente tem algum tipo de doença, algum tipo de problema que necessita de intervenção cirúrgica, com o tipo de intervenção cirúrgica que é realizado. Se é realizado uma intervenção cirúrgica plástica, se é realizada uma intervenção de retirada desse órgão, certo? Então, a gente tem como objetivo, na terminologia cirúrgica, fornecer sob forma verbal e escrita uma definição do termo cirúrgico, descrever os tipos de cirurgia, preparar os instrumentais e equipamentos cirúrgicos apropriados a cada tipo de cirurgia. Ou seja, no meu mapa cirúrgico eu vou ter lá agendado uma esplenectomia. Não vai vir descrito para mim o que é uma esplenectomia. Então vem a importância da gente conhecer esses termos cirúrgicos na hora da preparação dos nossos instrumentais cirúrgicos e da nossa sala cirúrgica, certo? Então eu vou ter que olhar para a palavra esplenectomia e saber que aquilo é a retirada do baço. E mais um objetivo é padronizar uma linguagem que seja de alcance coletivo, de modo que haja o entendimento universal do termo utilizado. Então, o objetivo é padronizar uma linguagem que seja de alcance coletivo. Quando todo mundo olhar para aquela palavra esplenectomia, que todos saibam referenciar a esplenectomia com a retirada do baço. Aqui a gente começa a complicar um pouquinho mais. A gente vai ter o nome da cirurgia e o termo composto. A raiz, pessoal, vai ser o segmento anatômico relacionado à cirurgia.
Ou seja, a raiz é o órgão onde é realizada a cirurgia. E o afixo é o diagnóstico ou tratamento cirúrgico, ou seja, o afixo é o tipo de tratamento cirúrgico, o tipo de intervenção cirúrgica que é realizada no órgão, certo? Eu vou dar um exemplo a seguir. A gente vai ter o prefixo e vai ter o sufixo, ou seja, se o afixo, pessoal, o diagnóstico ou tratamento cirúrgico que é realizado no órgão, se ele vier antes da raiz, esse afixo é denominado como prefixo. Por quê? Porque o diagnóstico ou tratamento cirúrgico ele está vindo antes da raiz. Mas se esse diagnóstico ou tratamento cirúrgico ele vem após a raiz, ele é denominado como sufixo, certo? Exemplo aqui que eu dou para vocês é a esplenectomia. Então, splen, que é a raiz, o segmento anatômico relacionado à cirurgia, seria spleen, né, que é referente a baço, que é um órgão linfático localizado na região superior esquerda do abdômen. E a ectomia, que seria o tipo de intervenção cirúrgica, o tipo de tratamento cirúrgico que é realizado, seria né, a remoção parcial ou total de um órgão, seria a ectomia. Então, a ectomia é referente ao afixo, que é referente ao tratamento cirúrgico que vai ser realizado. Porém, nesse caso aqui, como a raiz ela está após o nome da cirurgia, né? Desculpa, pessoal, como o afixo está após a raiz, então a gente classifica esse afixo como sufixo. Por quê? Porque o tipo de diagnóstico e tratamento realizado ele está após a raiz, certo? Como eu falei aqui anteriormente para vocês. E prefixo seria se esse tipo de diagnóstico ou tratamento realizado estivesse antes da raiz. Por exemplo, se eu falasse que o paciente vai fazer uma plástica de freio, então a plástica seria o diagnóstico ou tratamento realizado, que estaria antes da raiz, que é o freio, certo? Então, nesse caso, se está antes da raiz é prefixo, se está após a raiz é afixo, beleza? Então aqui, pessoal, a gente vai ter as raízes, né? E o segmento anatômico relacionado a essa raiz, que é relacionado ao órgão. Então, se vocês verem, por exemplo, a palavra adeno, a gente sabe que essa palavra vai estar relacionada a glândulas, certo? Então, a gente vai sempre estar combinando a raiz com o prefixo, que seria o tipo de tratamento realizado nesses órgãos, certo? Só lembrando, ó, igual eu falei aqui atrás, desculpa, pessoal, relacionando ao afixo, certo? Então, o afixo vai ter essa variação entre prefixo e sufixo. Dá uma bagunça mesmo na cabeça da gente, por ser nomes muito parecidos, mas aos pouquinhos vocês vão conseguir pegar. Então, adeno é relacionado à glândula, ângion relacionado a vasos, artro referente a articulações, bléfaro referente à pálpebra, cisto relacionado à bexiga, cole é relacionado à vesícula e vias biliares, colo relacionado a cólon. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado porque tem nomes que são parecidos e que às vezes pelo nome você deduz que é um órgão, mas é outro órgão, beleza? Colpo relacionado à vagina, entero relacionado a intestino delgado, espleno relacionado a baço e flebo relacionado a veias. Aqui a gente ainda não tem todas as raízes, pessoal. Só que como é um conteúdo que é um pouco mais complexo, eu vou passar isso para vocês em partes. Eu preciso que vocês estudem essas raízes e que vocês gravem essas raízes, certo? É muita coisa, só que de acordo com o que vocês vão estudando e vão relacionando a raiz, né, que é o órgão, relacionado ao tipo de procedimento cirúrgico que é realizado nesse órgão, vocês conseguem entender isso um pouco melhor.
certo? Porque geralmente o tipo de procedimento que é realizado é mais fácil de gravar e são menos terminologias relacionadas ao procedimento realizado. Só que referente à raiz, né, que é referente ao órgão, a gente vai ter uma abrangência maior por conta do número de órgãos que a gente tem. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, é só isso que eu vou passar para vocês. Lembrando que eu preciso que vocês estudem essas raízes, porque na aula seguinte eu vou passar mais algumas raízes e depois a gente já vai começar a juntar o órgão relacionando com o tipo de cirurgias que podem ser realizadas, para vocês começarem a entender, beleza? Mas aí vocês vão me perguntar, mas professor, como que eu vou gravar isso tudo? Mas não é tudo ainda, a gente ainda tem mais um pouquinho para estudar. Então eu peço que se vocês tiverem dificuldade, vocês podem ir me mandando mensagem que eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.